Bom, gente, eu fiz uma pergunta aqui logo no início que a gente começou. O que você precisa essa noite? O que é que você precisa essa noite? E talvez você precise de dinheiro, provisão, né? Uma direção, como muitos colocaram aqui, uma estratégia, você precisa de sabedoria. Eu não sei o que você precisa hoje. Sabe assim, se você já foi em mais de uma igreja, provavelmente você já foi, ou se você já foi numa igrejinha, daquelas igrejinhas raiz, você já ouviu, eu não sei o que você precisa essa noite, mas o Espírito Santo sabe. Igrejinha raiz, eu não sei o que você precisa, mas o Espírito Santo sabe. E foi ele que pediu para eu fazer essa pergunta para você. Eu não sei o que você precisa essa noite, mas ele sabe. Eu não perguntei como uma frase clichê, é porque realmente ele pediu que eu perguntasse. Eu não sei. E eu quero te falar uma coisa. Talvez nem você mesmo saiba exatamente. Porque às vezes o que a gente acha que a gente precisa, o que a gente acha que a gente precisa, o Espírito Santo fala assim: eu sei que você precisa de mais. Eu sei que você precisa mais fundo nisso que você está achando que é necessário hoje para você. Então, eu queria, né, começar aqui essa ministração que nós vamos falar na semana passada, quem esteve aqui, nós falamos sobre fé. E hoje o Espírito Santo, ele quer continuar falando sobre fé. Ele ministrou meu coração agora na parte da tarde sobre isso. E E algumas reflexões, algumas coisas vieram à minha mente enquanto eu estava preparando essa palavra. E eu queria começar lendo com você, se você está com a sua Bíblia aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, seu aplicativo. Tiago 4. Tiago 4, eu vou ler do 1 até o 3. Tiago 4, versículo 1, do 1 ao 3, que diz assim: O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Meio forte, né, gente? Tiago pegou um pouquinho pesado aqui, mas eu quero reforçar só esse último trecho aqui. Mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Quantas vezes a gente pensa assim, mas eu tenho fé, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu vou ler. Olha, eu peguei uma versão, a maioria dessas leituras que eu vou fazer aqui da palavra, na Nova Bíblia Viva, em português, e ela tá um pouquinho assim tá um pouquinho mais assim mexendo com a gente. É, nesse caso aqui não é a Nova Bíblia, é Bíblia Viva, é a linguagem de hoje, mas eu vou ler aqui, Tiago 2, 19 e 20. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Não chamei você de tolo. Foi aqui, Tiago 2, 19 e 20. Ou seja, eu creio, você crê, o diabo também. Se a gente só acredita em Deus, a gente está no nível do diabo.
Se a gente só acredita em, tipo, eu creio em Deus, eu tô no nível do diabo, porque ele também crê e ele treme de medo. E hoje o Espírito Santo está nos convidando para vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Glória a Deus. Sabe que eu cresci ouvindo o que que é prosperidade? E a gente não vai falar sobre prosperidade só aqui. A gente vai falar sobre fé. Mas eu ouvi muito. O que que é prosperidade? Prosperidade é ausência de necessidade. Você já ouviu isso? Prosperidade é ausência de necessidade. E eu quero te dizer que o reino de Deus, ele não pensa em um. O reino pensa no reino. O reino pensa em unidade, mas não em um. Ele pensa no todo, no coletivo, não em um. Então, ele não é uma ausência da minha e da sua necessidade, mas a prosperidade, ela fala do coletivo. Ela fala do coletivo. E toda vez que eu tenho um propósito que ele vai além do meu prazer, como eu li aqui em Tiago, logo no início, mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado, vocês só querem o que dará prazer a vocês. Quando eu saio desse lugar de buscar o que só me dá prazer, quando eu entro num lugar de eu quero para o reino, eu quero para o propósito, eu entro num lugar de oração eficaz. Eu oro o que Deus quer que eu ore. Porque o reino pensa no reino. O reino não pensa nos nossos prazeres, nas nossas individualidades, no meu desejo individual. Pensa no reino. Não que Deus não realize os nossos sonhos, sabe? Não que Deus não faça, nossa, eu queria tanto. E eu já vivi tantas experiências assim, nossa, hoje eu estava querendo isso. E Deus fazer algo assim que eu queria naquele momento. Não ia atingir nenhuma outra pessoa naquele momento. Deus já fez várias coisas, mas sabe, é egoísta da nossa parte a gente simplesmente querer algo para satisfazer o nosso prazer. Então, por isso, a prosperidade ela vai além. A prosperidade ela transborda o seu celeiro para que você não tenha para você, para que você tenha para o reino. Essa é a mentalidade do reino. Essa é a mentalidade do reino. É a mentalidade que não é para mim. É a mentalidade de é para o todo. E eu quero ler, tô passeando aqui em alguns trechos da palavra para a gente basear aqui esse novo nível que nós vamos atingir hoje. Você quer um novo nível de fé? Eu quero um novo nível de fé. E é isso que o Espírito Santo hoje está nos chamando, um novo nível de fé. E eu quero ler aqui 2 Coríntios 9, no versículo 10. Eu amo esse versículo. Porque num tempo da minha vida eu passei a viver esse versículo e a desfrutar do resultado desse versículo aqui. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. Você entendeu que aquele que supre semente, ele supre ao que semeia? E ele dá pão ao que come? E multiplica a semente? Você já viveu isso? Você já viveu esse semear na vida de alguém e receber multiplicado aquilo ali? Eu quero. Não é sobre. Essa não é uma noite de testemunhos. Essa é uma noite.
estamos apontando para Jesus, mas eu quero apontar para Jesus com esse testemunho. Eu passei a viver algo, um nível maior de multiplicação na área financeira, que não tem a ver com uma riqueza assim, eu não estou falando de riqueza, mas eu estou falando do multiplicar na área financeira, de Deus olhar de alguma forma para aquilo ali, esse aqui tem um propósito. E o Bill Johnson fala, onde há provisão, desculpa, onde há propósito, há provisão. No momento que eu não tinha aquilo que chegava na minha mão, eu não deixava só para mim. Eu sempre ajudava alguém com aquilo ali que eu recebia. E eu passei a receber em dobro, triplo. A gente não vai fazer isso de uma forma que eu vou fazer para receber. Mas você entende que é aquele que semeia, recebe semente? Deus supre semente ao que semeia. Ou seja, se você não está semeando, para que você precisa de semente? Esse é um princípio do reino. Se você não semeia, você não precisa de semente. Você pode precisar de pão. Pão, a gente come. Semente, a gente semeia. Você pode estar precisando hoje de pão para as suas necessidades. Mas semente, Deus dá para quem semeia. E algo que o céu não tem é escassez. O céu não tem um projeto para minha escassez. Vou fazer um projeto aqui para a escassez da Ana. Vou fazer um projeto para esse momento de necessidade financeira da Ana. Deus não tem projeto para minha escassez. Deus tem projetos para o propósito do reino. E nisso há provisão. Nisso há provisão. O que o reino não tem, é falta. O reino não tem falta. Você crê nisso? O reino não tem falta. Não existe nada que falte. Ele é o eu sou. Eu sou o provedor, eu sou seu dinheiro, eu sou pão, eu sou semente, eu sou palavra, eu sou sabedoria, eu sou cheque, eu sou cartão. Ele é. Ele é. Ele é o que nós precisamos. Ele é. E muitas vezes a gente não consegue alcançar algumas coisas porque a gente realmente não está se movendo naquela direção. Porque quando a palavra diz que tudo é possível ao que crê, eu alcanço, aquilo é possível para mim se eu estou crendo naquilo. É isso que o versículo está falando. Tudo é possível ao que crê. É possível para mim aquilo que eu estou crendo. Eu alcanço aquilo que eu creio. Eu alcanço aquilo que eu creio. É simples? É simples de entender. Mas muitas vezes a gente problematiza na hora de praticar isso. Eu preciso alcançar. Eu preciso alcançar. Essa mentalidade do reino. Essa é a mentalidade do reino. Não há escassez. Não há falta. Há projetos do céu. Para mim e para você. Há projetos do céu. Há projetos que o Senhor desenhou para cada um de nós. E esses projetos não são projetos de escassez. Não são projetos que você sempre precisa. Não é esse o projeto de Deus. Existem momentos que Deus nos trata, inclusive nessa área financeira. Existem momentos que Deus nos trata. Mas isso não é assim, vou deixar ele sem dinheiro para que isso aconteça. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Deus é bom. O poder de Deus, ele se manifesta à medida da minha fé. O quanto eu alcanço, o poder de Deus alcança.
E sabe que eu estava tendo uma aula esses dias e essa palavra ficou muito forte no meu coração. O diabo tem o poder que você der a ele. O diabo tem o poder que você der a ele. Você acredita nisso? Mas a gente muitas vezes não se move desse jeito, né? Ai, o devorador está. Você está crendo no devorador e não no Deus provedor. Ai, porque o devorador. Deus nos deu todo o poder e autoridade, inclusive sobre. Deus nos deu o poder sobre o poder do diabo. Então, todo o poder que o diabo tem não é nada comparado ao que você tem. Só que ele tem poder, sim, o diabo tem poder, mas ele tem o poder que você dá a ele. Se você acredita que ele vai fazer aquilo ali, você está dando esse poder a ele. Se você deixar a incredulidade, o medo entrar, de que aquilo ali vai acontecer, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você está crendo nisso. É nisso que você está colocando a sua confiança. Você está crendo nisso. Então você está dando poder para o inimigo fazer isso, que você está colocando a sua confiança nisso. Tem uma frase que a gente já repetiu aqui umas 3, 4 vezes. O medo é a fé no Deus errado. Então, se eu tenho medo de faltar alguma coisa, se eu tenho medo em relação à saúde, tudo isso eu tô crendo que o inimigo pode fazer. Porque Deus não manda. Deus não manda. Deus tem planos de paz. Deus tem pensamentos de paz. Muitas vezes, aquilo que eu e você estamos enxergando são os problemas. E hoje o convite é: vamos mergulhar, vamos ir mais fundo e vamos trocar essa lente, esse óculos que enxerga o problema. Se o teu óculos só está enxergando o problema, coloca os óculos de Deus que enxergam a promessa. Qual é a promessa para a nossa vida? Não é promessa de escassez. Não é promessa de doença. Não é promessa de falta de paz, de inferno na sua casa. Não é essa a promessa. A promessa é unidade, paz, alegria, justiça. E sabe quando a gente ouve, não, você tem que ter fé, você tem que ter fé. E como eu li aqui em Tiago 2,19, você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Fé sem ação é pensamento positivo. Fé sem ação é pensamento positivo. Deus não nos chama para ter pensamento positivo. Ele nos convida a se mova em fé, dê passos de fé. Porque senão fica só na teoria. Fica só na teoria. E Deus nos chama a se mova, ande na minha direção. Glória a Deus. Tem um louvor que chama Estrada da Fé, que eu lembrei agora à tarde, que ele fala: a fé sabe, ela não sente. Eu não preciso ver. Porque se eu tô olhando com o meu olho natural, eu tô vendo o problema. Se eu tô com meu olho natural aberto, eu vejo o problema, a circunstância. E Deus nos convida: feche os olhos naturais, abra os teus olhos espirituais e enxergue como eu vejo. Em Marcos 11:22, eu não consegui achar essa versão a tempo, mas no original de Marcos 11:22, eu vou ler aqui Marcos 11:22, mas eu não vou ler nesse sentido da versão original.
Em resposta, Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Esse tenham fé em Deus, na versão original fala: tenha fé como de Deus. A fé de Deus. A fé como a fé de Deus, ela sabe. A fé de Deus, sabe o que ela faz? Ela cria. Ela não acha. Ela não espera acontecer. Ela sabe e ela cria. A fé como a fé de Deus é a fé de Abraão, que independente do que não tinha possibilidade daquilo acontecer, mas Abraão, ele foi considerado pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Ele foi considerado pai da fé porque não tinha circunstância para aquilo acontecer, mas ele continuou crendo. Não tinha possibilidade humana daquilo acontecer, mas ele continuou crendo. Esse é o convite da fé. Creia sem ver. Creia sem sentir. Creia porque você sabe. E como eu vou saber o que eu tenho, o que Deus quer? O que muitas vezes acontece é que a nossa fé vai esmorecendo, sabe? A gente vai ficando capenga na fé, que a gente vai deixando a incredulidade, o medo entrarem. E a incredulidade, o medo, eles impõem um distanciamento, porque não é possível eu estar tão perto de Deus, ouvir o coração dele, saber o que ele pensa, ouvir o que ele fala e permanecer sem fé. Porque eu ouço o que ele ouve, eu vejo o que ele vê, eu sinto o que ele sente. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu tenho a fé de Deus, a fé como a de Deus, que sabe que vai acontecer e por isso cria. Ele cria com a palavra. E é por isso que é tão importante que eu e você sejamos cooperadores daquilo que precisa ser criado. Você precisa ver, então você cria com a palavra. Não é pensamento positivo. É, Deus, qual é o passo que hoje eu preciso dar para ver isso acontecer? Qual é o passo que eu preciso dar? E como eu falei, nos momentos mais improváveis, né? Nos momentos mais improváveis, eu comecei a semear, semear e ter recursos multiplicados na minha vida. A partir do momento que eu comecei a semear. Você não tem dinheiro? Você não tem tempo? Semeie 10 minutos na vida de alguém. Semeie R$ 20 na vida de alguém. R$ 50 na vida de alguém. Ana, mas você não tá entendendo. Eu tô precisando de dinheiro para pagar uma conta. Só quero te encorajar. Não faça sem a direção de Deus. Porque existem pessoas que precisam ser tratadas por Ele naquele momento. E aí você vai atrapalhar o processo. Se você semear na vida de alguém que Deus não está falando para você semear. Semeie na vida de quem Deus falar. Mas semeie no reino. E, e vai parecer ridículo. Vai parecer ridículo mesmo, sabe? Porque a fé, a maioria das pessoas não tá vendo aquilo ali acontecer. Como você não tá vendo com o teu olho natural, você não tá vendo acontecer. Então você precisa realmente tirar da caixa da normalidade e colocar na caixa do sobrenatural. Isso aqui é sobrenatural. E para eu ver isso aqui acontecer, eu preciso fazer coisa louca mesmo. Eu preciso falar sozinha. Eu preciso ir num lugar e tomar um passo. Eu vou fazer matrícula nessa faculdade. Mas eu não tenho dinheiro. Mas Deus falou que é para você fazer? Então vai e faça. É, eu, muito rapidamente aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu, como alguns aqui,
estudam na Bethel. Eu iniciei o segundo ano, né, da Bethel, e quando eu estava na entrevista, no processo de entrevista para ser aprovada para o segundo ano, isso foi em abril, se eu não me engano, abril desse ano. Eu não estou trabalhando no mundo corporativo mais. Eu entreguei, renunciei a pedido de Deus, né? O Espírito Santo pediu para que eu fizesse isso e nesse momento, né? Eu falei, Deus, como vão ser as coisas? E eu comecei a caminhar com Deus nesse sentido de dependência total, sem saber como vai ser o amanhã. Comecei a viver os processos de Deus, a destronar, a ver o dinheiro sendo destronado do meu coração, porque ele tinha um lugar no meu coração muito grande. Comecei a ver o dinheiro sendo destronado do meu coração. E nesse tempo, nesse momento, fazendo a entrevista lá do segundo ano, só para vocês terem uma ideia, gente, é mais ou menos 7 mil e um pouquinho. 7 mil e um pouquinho a escola inteira. Ou paga-se por mês, mais ou menos quase R$ 500, né? São US$ 80. A escola fica nos Estados Unidos, então é pago em dólar. E aí eu estava fazendo entrevista e o pastor responsável ali pela entrevista, ele falou assim, gente, a partir do momento que vocês são aprovados, estava eu e mais 3 alunos, a partir do momento que vocês são aprovados, vocês têm 30 dias para pagar a matrícula e a primeira mensalidade. E eu falei não, né? Aqui na minha mente, eu pensei, eita Deus, amém, achei que tivesse mais tempo, 30 dias, achei que ia ter mais tempo, né, para eu correr atrás de matrícula e mensalidade. Amém, Deus. Eu comecei a pensar, me preocupar, eita, como é que vai ser 30 dias? E aí, na mesma hora, eu pensei, Deus fez até aqui, eu sei que Ele vai continuar fazendo. Deus fez até aqui, eu sei que Ele vai continuar fazendo, porque Ele fez. Foi sobrenatural até então. E simplesmente, eu só pensei isso. Eu não fiquei 2 horas naquele momento orando, falando sobre aquilo, eu só pensei naquilo e eu entreguei no meu pensamento, eu entreguei aquilo para Deus. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu falei, uau, como vai ser 30 dias? E eu falei, amém, Deus. Se você fez até aqui, você vai continuar fazendo. E quando eu falei isso, na minha cabeça, ninguém sabia de nada. Um aluno que estava ali também fazendo a entrevista, ele falou, oi, estava encerrando a ligação, e ele falou, oi, só um minutinho, posso falar rapidinho? Assim que eu entrei nessa ligação, o Espírito Santo falou para eu pagar a escola dessa aluna, Ana Paula Dias. E ele pagou toda a minha escola. Ele não pagou uma mensalidade, ele pagou toda a minha escola. US$ 1.250, que dá mais ou menos R$ 7.000. De uma vez, ele pagou a minha escola inteira. E eu não sabia como seria, mas naquele momento eu entreguei para Deus. Eu falei, Deus, eu sei que você fez até aqui. Eu confiei e coloquei na dependência dele isso. E nesse meio tempo, sem dinheiro, como é que vai ser? Às vezes alguém precisava de um recurso para pagar alguma coisa, eu ia lá e semeava. Eu ia lá e semeava, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Sabendo como ia ser no dia seguinte, eu não sabia, ou, sabe? Eu ia lá e semeava. Então, esse é um princípio do reino de Deus. Entregue, dependa, confie e semeie. Semeie no reino. Semeie no reino. E eu teria muitos testemunhos, mas né, o objetivo não é contar um montão de testemunho agora, apesar de a gente saber que testemunho gera testemunho, a gente está dizendo, faz de novo Jesus, e eu declaro já, faz de novo Jesus na vida de cada irmão que está aqui ouvindo, na vida de cada um que vai ouvir depois essa ministração, faz de novo Jesus, faz de novo Jesus. E sabe de uma coisa? Para de fazer conta para o propósito de Deus. Para de fazer conta. Peraí, deixa eu somar aqui. Calma, eu não tô falando para você ser irresponsável, tá bom? Eu não tô falando para você ser irresponsável.
eu tô falando natural, não, a conta não fecha. No mundo natural, a conta não fecha quando você está cumprindo um propósito. A matemática do reino, ela não tem menos, ela multiplica. Então, quando você olha assim, nossa, isso aqui tá faltando isso, tá faltando isso, Deus vê. Vezes tanto, vezes tanto, vezes tanto. Deus vai multiplicando. Então, eu quero te convidar a parar de fazer conta com aquilo que tá chegando na tua mão. Se Deus falar, semeie no reino, semeie no reino. Não retenha, não retenha. Eu não estou falando de dízimos e ofertas, isso aqui não é uma palavra de dízimos e ofertas. Eu estou falando para semeadores. Eu estou falando para investidores do reino. Para aqueles que entenderam que o reino funciona com princípios. E esse é um princípio do reino. Semente. Semente não se come. Semente se semeia. O pão é feito para comer. E eu oro por discernimento do alto, para que eu e você tenhamos discernimento do alto, para entender qual é o recurso que chega à minha mão. Esse recurso que chegou à minha mão, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 1.000, isso é pão ou isso é semente? Isso é para eu comer? Isso é para o lazer da minha casa? Para uma viagem? Isso é para o carro? Isso é para... Ou isso é para eu semear na vida de alguém? Eu oro por discernimento, para que o Espírito Santo ele te direcione, te conduza. Pai, isso é para que eu entregue no reino ou isso é para o meu alimento? Que não é só alimento de comida que eu estou falando, para o teu sustento. E muitas vezes a gente encara mulheres que não estão trabalhando fora de casa e trabalham dentro de casa. E aí pensam assim: meu marido é o meu provedor. Eu queria te dizer uma coisa, ele não é o seu provedor. Deus é o teu provedor. Deus é o provedor dessa casa. Deus é o provedor dessa casa. Claro, naturalmente ele que é o salário dele ali, mas eu quero te dizer que essa casa é provida por Deus. A sua casa é provida por Deus. Então, não vai fechar a conta o salário do teu marido com o teu salário. Se você é sozinha, se você é sozinho, a conta não vai fechar mesmo. Se você caminha com um propósito, essa conta, se você está cumprindo o propósito, se você está sendo conduzido pelo Espírito, realmente a conta não vai fechar. Você já viveu alguma coisa assim? Gente, eu não sei nem explicar como é que eu tive dinheiro no final do mês para pagar essas contas, se o dinheiro que entrou era muito menor que o dinheiro que tinha que sair. Você já viveu isso? E você acha que foi o seu salário? Você ainda acha que foi o seu salário? Você ainda acha que foi o salário do teu marido? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E sabe, essa matemática do reino, que é bem louca, esse é o convite hoje do Pai para nós. Para de fazer conta com propósito. Não faça conta com propósito. Você tem um propósito? Eu não estou falando para você ser irresponsável. Gaste, vá gastando dinheiro. Não, existe um propósito? Deus está te direcionando com uma coisa? Transborde, semeie e não faça conta. Vai faltar. Se eu fizer isso, vai faltar. Você está olhando de um lugar, colocando a tua lente, a lente do problema. Tire a lente do problema e coloque a lente da promessa. Coloque a lente da promessa. O que é que Deus te prometeu? Qual é o propósito que você está seguindo?
Qual é a direção que Deus te deu que você está seguindo? Então, para de fazer conta desse centavos reais que você está fazendo conta daquilo que Deus está falando para você fazer. Se inscreva em coisas que Deus está falando, você está sentindo que é para você fazer, que Deus está falando para você é para você fazer isso. Mas não vou ter dinheiro. Se inscreva. Vá a lugares, ligue o teu radar e entenda. Existe algum filho de Deus aqui hoje que eu posso abençoar? A mente vitimista e escassa, ela fica buscando o tempo todo. Será que alguém aqui tem dinheiro para me ajudar? Vire a mente vitimista e escassa para uma mente de investidor do reino e comece a pensar: existe alguém aqui que eu possa abençoar? Ana, mas você não está entendendo. Tá faltando dinheiro para pagar as contas. Você é um investidor do reino. Ana, você não está entendendo. Não vai ter dinheiro para terminar de pagar o aluguel. Você é um investidor do reino. Haja em fé. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Essa não é uma palavra que o Espírito Santo quer que entre aqui e saia aqui. Você está entendendo? Você precisa dar passos de fé. Se mova a partir dessa palavra. Eu sou um investidor. Eu sou um investidor do reino. Eu não vou permitir mais que o diabo faça festa nas minhas finanças, porque eu estou comendo as sementes que chegam na minha mão. Se Deus está falando, semeie essas sementes. Não coma essas sementes. Faz mal comer semente. Só coma o pão. Ana, não sei. Não estou entendendo se esse dinheiro é semente ou se ele é pão. Peça ao Espírito Santo discernimento. Ele é o principal interessado em te direcionar nisso. Você está passando por um momento. Ser um investidor é improvável você ser um investidor do reino? É improvável? Esse é o momento que Deus está te chamando para ser investidor do reino. Sabe por quê? Porque se você for um investidor do reino quando estiver te sobrando, a glória é de quem? Agora, quando você é um investidor do reino, quando você não tem, quando está faltando para você, quando está pouco para você, a glória é toda de Deus. Porque ele fez na sua vida aquilo que só ele podia fazer. E a terra A terra consegue ver, o mundo consegue ver aquilo que o teu pai fez na tua vida. Glória a Deus. Sabe, o inimigo, toda vez que. Isso é muito forte. Toda vez que você ouve uma palavra, que você ouve uma ministração, que às vezes aquilo ali tem essa ministração, e por si só, ela é uma semente. Todas as vezes que você ouve uma palavra, o inimigo tenta roubar. Ele tenta fazer com que essa palavra você entenda como uma mentira. Não, isso aí eu acho que não faz muito sentido. Que você entenda como, isso não é para mim. Esse não é o momento. Isso não tem nada a ver comigo. Toda vez que isso acontecer, quando você perceber que ele tá tentando roubar essa semente, e eu vou te dizer, ele não vai tentar às vezes, ele tenta sempre roubar a semente. Coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Coloque em prática. Você precisa agir em fé com ação, né? Você precisa ter uma ação com essa palavra. Então, termine essa reunião e pergunte ao Espírito Santo o que que eu preciso fazer. Qual é o passo de fé que eu preciso dar? Hoje, não é amanhã. Não deixa acordar amanhã, sabe? Que aí já esqueceu. Aí você já. Ih, aí já passou, chegou o boleto do carro,
chegou o boleto do aluguel. Agora, quando acabar aqui, pergunte ao Espírito Santo, qual é o passo de fé que eu preciso dar hoje? Passo de fé, gente, eu não estou falando campanha, aquela campanha que você deixa, né, não sei quantos mil. Não, eu estou falando, é o Espírito Santo que vai te direcionar. R$ 10, R$ 20, R$ 30, 50, 100. Às vezes nem é dinheiro. Às vezes é. Eita Deus. Às vezes é uma televisão que você queria vender, que você ganhou outra, você queria vender, e Deus está falando, não é para vender, é para dar. Ai, mas o dinheiro ia me ajudar, ia fazer falta esse dinheiro aqui. Sabe? Às vezes os filhos de Deus, eles se movem diferente. Às vezes você esvaziar o seu guarda-roupa, doando roupas, é um sinal de que Deus está querendo te presentear. Às vezes você dá um móvel porque você ganhou outro, porque você conseguiu comprar outro, é sinal de que você pode dar para alguém que está precisando mais que você. Não é sinal de que você tem um bem que você pode vender. Só pensa, tá? Não falei da minha cabeça. É para alguém. Para todos nós, gente. É para todos nós. Mas talvez vá fazer mais sentido para alguém aqui hoje, exatamente porque tem alguma situação que aconteceu, enfim. Não deixe o inimigo roubar essa semente. Se mova em fé. Eu quero só fazer aqui uma oração de declaração e vou abrir aqui para os meus amigos Abner, Gabriel e Bruna falarem. É, então, faça assim com as suas mãos, como se você fosse receber, como se você fosse, não, você vai receber. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, um aumento, uma expansão da nossa mentalidade do reino, Pai, um aumento da nossa fé. Pai, aquilo que a nossa mente não alcançou, nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor transborde dessa sabedoria do alto. Pai, nós queremos ser investidores do reino. Nós não aceitamos mais ficarmos tanto tempo, Pai, com uma mentalidade diferente daquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Não aceitamos mais, Pai. Nós queremos nos mover em fé. Então, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, Pai, para recebermos aquilo que o Senhor deseja, Pai. Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração com essa palavra, tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, nos presentear no dia de hoje. Senhor, eu te peço presentes do alto para os teus filhos, presentes do alto para os teus filhos, Pai, aqueles que precisam pagar contas, aqueles que estão com situações na família em relação à saúde. Pai, o reino não tem falta, no reino não tem escassez. Pai, então, em nome de Jesus, eu quero declarar um aumento, Pai, da nossa capacidade de ver além, Pai, de ver além do problema. Senhor, nós agora trocamos a lente que nós enxergávamos o problema, agora nós colocamos a lente que enxerga a promessa. Em nome de Jesus, nós nos movemos em fé, Pai, nesse sentido. Senhor, nós nos movemos crendo, Pai, crendo da mesma forma que o Senhor vê. Senhor, queremos ver como o Senhor vê. Como o Senhor vê, Pai, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos sentindo, vendo, ouvindo das pessoas, Pai. Nós queremos ver como o céu vê. Nós queremos ver como o céu vê essa situação, olhando de cima, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, descontos, as pessoas recebendo, os meus irmãos aqui recebendo descontos, recebendo, Pai, valores, achando dinheiros em bolsas, achando dinheiros, Pai, dinheiro em Bíblia, em livros. Pai, onde o Senhor direcionar eles, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro.
eles recebendo valores que eles nem estavam mais contando que receberiam, Pai. Em nome de Jesus, promoções no trabalho, fechamento de contratos. Em nome de Jesus, Pai, surpreende os teus filhos, surpreende os teus filhos. Pai, eles estão com os olhos em Ti. Eles estão com os olhos em Ti. Eles estão com os olhos naquilo que o Senhor tem para cada um, Pai. Senhor, eles querem cumprir o propósito eterno. Pai, então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a olhar com os teus olhos, a discernir, Pai, aquilo que é pão e aquilo que é semente para semearmos. Nos ajuda a transbordar na vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dirige os nossos passos, dirige, Pai. As nossas mentes, Pai, com um pensamento do alto e não um pensamento de escassez, não um pensamento de vitimismo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, por tantas bênçãos. Eu te agradeço, Pai, já pelos presentes do alto que cada filho aqui vai receber. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, antes de abrir aqui para o Abner, Gabriel e Bruna, eu queria contar uma coisa bem rapidinho aqui. Tem umas duas semanas, uma pessoa que eu trabalhei, enfim, uma pessoa que eu trabalhei, ela tá morando em outro país. E ela escreveu um e-book e um livro sobre a caminhada dela de fé. E simplesmente, essa pessoa, ela, junto com a família, ela tem três filhos. E nessa caminhada dela de fé, ela foi morar em outro país e ela estava precisando de dinheiro, uma família inteira precisando de dinheiro. E ela escreveu esse livro dessa caminhada dela de fé. E simplesmente Deus direcionou ela, falou para ela que ela ia achar dinheiro dentro de um livro. Pega aí, que eu tô contando esse testemunho para ativar a tua fé e para dizer, faz de novo, Jesus, faz de novo aqui, né, para todo mundo que está aqui nessa reunião, para os nossos familiares, faz de novo, Jesus. Recebe, creia nesse testemunho e receba para você. Receba para você. E Deus falou para ela, você vai achar dinheiro dentro de livro. E Deus não falou qual era o livro específico. E eles começaram a procurar em livros. Ela tá na Alemanha. E aí ela começou a procurar dinheiro dentro dos livros. E ela procurou, gente, dinheiro dentro de livros. Eu quero dizer para vocês, ela achou 5 notas de mil francos suíços, que equivalem a euros. 5.000 francos suíços. Dentro de um livro. Um único livro, 5.000 francos suíços. Deus falou, continua procurando. E ela achou em outro livro 3 notas que equivalem a 3.000 francos suíços, mais ou menos 3.000 euros. E ela colocou esse testemunho dentro do livro dela, né? Ela escreveu um livro e colocou esse testemunho lá. E ela lançou o livro e o e-book dela. E ela falou: gente, quem comprou o e-book e o livro, eu quero declarar que isso também vai acontecer sobre a sua vida. E eu quero presentear aquelas pessoas que de alguma forma comprarem o livro ou o e-book. Se você for a primeira pessoa que me contar qual foi o valor que eu achei dentro dos livros, eu vou te dar 100 euros. A primeira pessoa que achar, que me disser e me provar, né, que você tem essa informação, quanto eu achei dentro dos livros, eu vou dar 100 euros. Gente, eu comprei o e-book e eu fui lá na lupa. Ela falou: ó, você pode achar da forma que você quiser. Não importa a forma que você vai achar a informação. Eu fui lá na lupa, comprei o e-book, fui na lupa, procurei a palavra euro, dinheiro, livro, e eu achei. Ela achou 8.000 francos suíços, que equivalem a 8.000 euros. Printei a informação no e-book, enviei para ela e eu fui a primeira pessoa e eu ganhei 100 euros. Ou seja, mais ou menos 600 reais. Tem mais 2 ou 3 semanas que isso aconteceu. Ou seja, ela achou dinheiro no livro e eu também achei dinheiro no livro. Porque ela achou dinheiro no livro, compartilhou o testemunho e ela fez a mesma coisa. Eu tô contando para você, você também recebeu esse testemunho e eu quero declarar, você vai achar dinheiro em livro, em bolsa, em bolsos de casacos, eu não sei onde você vai achar, mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai achar dinheiro. Ana, que loucura é essa? Que doideira é essa? Peraí, mas os discípulos não acharam dinheiro dentro da boca do peixe?
Foi ou não foi, gente? Deus pode fazer aparecer dinheiro da terra, de onde ele quiser. Você crê nisso? Então recebe aí. Recebe aí. Abner, Gabriel, Bruna, fiquem à vontade. Glória a Deus. Abner, desculpa, mas é que eu preciso falar muito rápido algo aqui. Assim que a Ana começou. Tá bom meu áudio? Tá cortando, mano. Agora tá melhor. Alô, som. Sim. Desde que começou, Ana, eu ouvi do Espírito Santo e eu preciso compartilhar rápido, porque a Ana liberou várias chaves e a gente precisa se apropriar dessas chaves. Mas o Espírito Santo falou que o problema, muitas das vezes, não é aquilo que a gente não acredita, mas as crenças erradas que limitam as crenças corretas. Eu vou explicar. Às vezes a gente crê, por exemplo, quando a Ana compartilha esse testemunho, a gente crê que Deus faz essas coisas. Mas quando a gente olha para a gente pensa, não, mas talvez comigo não, talvez não seja dessa maneira comigo. E assim a gente aplica em várias outras áreas da nossa fé. E Deus falou muito claramente comigo, você muitas das vezes acredita em algo correto, mas também acredita em algo incorreto. E muitas das vezes o incorreto tem muita relação com uma distorção do caráter do Pai. A gente sabe que Deus é poderoso. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui crê, tem fé que Deus faz milagres. Eu duvido que alguém levantaria a mão e diga assim, eu não acredito em milagre aqui nessa reunião. Então, o problema não está se a gente acredita que Deus faz milagre. O problema é que a gente acredita que ele faz milagre, mas a gente acredita em outras coisas. A gente acredita que, mas Deus tem os seus processos comigo. A gente acredita que, não, mas eu também tenho que colher, afinal de contas, eu também tenho que merecer. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre comigo, mas não dessa forma. É mais ou menos como aquela pessoa que crê que Deus cura, mas que ele vai ter que usar o médico para me curar, ele não vai fazer um milagre. Sabe? Eu creio que Deus cura, mas vai ser através do médico. E não tem problema nenhum você ser curado através do médico, assim como também não tem problema nenhum você ter que trabalhar por 25 anos para juntar o dinheiro que você precisa para comprar um imóvel. Não tem problema nenhum. Mas hoje eu creio que Deus está falando, acredita em coisas maiores, acredita em coisas melhores, acredita em coisas mais incríveis, né? E, enfim, a gente tem aprendido que a natureza do engano é que o enganado não sabe que está enganado. E no momento que ele percebe, ele já não está mais. Então, o que nós precisamos é corrigir essas crenças que a gente acrescenta. Eu não sei se vocês conseguiram pescar, quando Deus traz um download, às vezes ele é grande demais para a gente conseguir transmitir em poucas palavras. Mas o problema está em, muitas das vezes, crenças que a gente acrescenta aquilo que Deus está ativando na nossa fé. Deus vai fazer infinitamente mais do que a gente pediu ou pensou. E esses milagres, eu quis ser rápido, Abner, por isso que eu entrei junto contigo, porque eu estou muito fresco, né, na revelação, no entendimento de que o anjo precisou calar, precisou tornar Zacarias mudo para que ele não expressasse a incredulidade dele e estragasse o que o Senhor queria fazer. Né? Eu sei que eu já falei isso na semana passada, mas o espiritual à nossa volta sabe que ao longo da nossa vida a gente tem algumas reações baseadas em medo e incredulidade. E hoje nós precisamos mudar esse padrão de comportamento e não reagir com incredulidade, não acrescentar crenças limitantes às nossas crenças no poder de Deus. Nós cremos e ponto final, a gente deita e dorme. Nós cremos que não vai faltar, que muito pelo contrário, a gente vai abrir o livro e se você quiser ser mais espiritual, abre a tua Bíblia em outras notas de dólar, de euro, de franco suíço, seja o que for. Não vamos acrescentar, sabe? Não, comigo não vai ser desse jeito que a Ana falou. Ela falou assim porque ela tem um chamado, ela já renunciou à carreira e tudo mais. Por isso que Deus está fazendo assim com ela. Não, gente. Ela liberou chaves. E se Deus fez, é porque ele gosta de fazer o que ele fez e ele vai fazer de novo. E ele não tem filho favoritos. Ele nos ama igualzinho. E eu vou repetir uma frase que eu ouvi o Senhor falando comigo hoje de manhã, bem cedo.
Deixa eu ser teu pai. Então eu solto essa aí para vocês. Amém? Boa noite, meus nobres. O que eu me sinto impelido ao Espírito Santo a fazer é te convidar para um desafio agora. Agora. E aí eu quero perguntar para você, você vai mandar no chat para mim aí. Quem quer ter uma experiência de ser parceiro de Deus como investidor do reino hoje? Se você quer, manda aí no chat de alguma forma. Eu sim, agora. Enfim, eu vou te ensinar uma forma que eu costumo fazer isso, tá? Porque já foi pautado pela Ana, eu queria só ressaltar aquele texto que diz como deve ser feito a verdadeira oferta. Como que é feita a verdadeira semente? A Bíblia diz que a verdadeira semente não deve ser feito por obrigação. Não deve ser feito impulsionado por alguém no sentido de eu preciso fazer porque eu estou obrigado agora, alguém está me mandando fazer isso. Não. Mas deve ser feito segundo o que você propôs no seu coração, não com pesar, com alegria. Só que só existe uma forma de você fazer isso com alegria. Uma, você fazer isso na direção de Deus. Outra, você fazer isso por amor. É a única forma. Toda vez que você oferta, semeia na vida de alguém direcionado por Deus, você está semeando um reino, numa boa terra e fértil. Então vamos lá. Uma boa galera falou sim. Então, primeiro você conecta aí na sua identidade genuína em Deus, como a Ana falou. Não é uma identidade do que eu preciso receber, mas uma identidade que agora o que eu vou entregar, que eu vou semear. Você é rico, você é próspero, você é abundante, você é abençoado. Essa é a sua identidade. Então, na hora que o Espírito Santo, o que você vai sentir agora não vai ser eu que vou te falar nada, é o Espírito Santo que vai te falar, tá? Na hora que o Espírito Santo te falar, ele fala com base no que ele acredita de você. Então, pode ser algo baixo, R$ 10, R$ 15, um brinquedo, mas pode ser R$ 20.000, pode ser R$ 30.000, pode ser R$ 150.000. É o Espírito Santo que vai te falar no seu coração, para você fazer parceria com ele. E a chave primeiro, é que você vai aprender, se você não faz isso, tá? Se você já faz, só vai ser mais uma experiência. Show! Que vai liberar algo no mundo espiritual a favor da sua vida, mas o maravilhoso mais é fazer parceria com o Pai. Se você nunca fez, você vai aprender a ouvir o Espírito Santo referente à sua vida financeira, ao seu dinheiro e às suas sementes. Então vamos lá. Eu vou pedir para quem precisa, tá? Quem não precisa se fechar os olhos para se concentrar, não precisa fechar os olhos. Mas se você, com o olho aberto, fica distraído, feche seus olhos. Agora. Torne-se consciente da presença do Espírito Santo. Ela nunca saiu de você, ela está aí. Perceba a presença do Espírito Santo. Perceba o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você, à sua volta, no ambiente da sua casa. Desconecte de tudo que você possa ter vivido hoje que tirou você do eixo. E conecte no seu interior. O reino está dentro de você. E agora, com as suas palavras, você vai dizer, mais ou menos assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou pronta e disponível para fazer parceria contigo com os meus recursos. Então, Espírito Santo, me traga o nome de uma pessoa, a imagem, a sensação, a convicção de alguém que o Senhor quer presentear através de mim hoje. Remova todo o pensamento limitante. Às vezes você fala assim, como que eu vou presentear se eu não tenho nada na conta? Esquece, meu irmão, esquece.
Foca na pessoa. O Espírito Santo vai te trazer um nome ou uma imagem, o rosto de alguém, ou você vai ter uma certeza interior de que é a pessoa. Vou fazer a pergunta de novo para aqueles que tiveram mais dificuldade, que bloquearam o pensamento com alguma crença limitante. Faz a pergunta de novo para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou pronto. Me traga a imagem, o nome, a convicção de uma pessoa ou de uma instituição. Me traga alguém ou algo, alguma organização, alguma instituição que o Senhor queira presentear através da minha vida. Essa é a primeira pergunta. E agora nós já vamos para a segunda. A segunda pergunta é: Espírito Santo, como eu devo presentear? Como eu devo presentear essa pessoa? O Espírito Santo vai trazer para você talvez um eletrodoméstico, uma roupa sua que está lá dentro do armário, um valor em dinheiro, um- uma convicção de que você tem que ligar e conversar com a pessoa, um presente para o filho da pessoa. O Espírito Santo vai te trazer alguma imagem, alguma convicção, alguma sensação, ou você vai ouvir uma voz interna, ou até audível. O Espírito Santo fala com você, não é da sua cabeça. Não é da sua cabeça. O Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele fala com você. Jesus não morreu para que o Espírito Santo venha morar dentro de você e ficar em silêncio. Ele fala com você. Agora, você saindo dessa reunião, né? Lógico, você não vai fazer, provavelmente você vai terminar, já estamos terminando. Você vai dar o passo de fé que tanto a Ana falou hoje. A fé sem obras é morta, certo? Então, você recebeu o nome de alguém e algo. Se você recebeu o nome, mas não recebeu algo, calma, o Espírito Santo vai te trazer o algo. Se você recebeu o algo, mas não recebeu o nome, calma, ele vai te trazer. O Senhor já fez várias vezes comigo. Ó, me trouxe a imagem do que era para eu dar, mas não me trouxe a pessoa. Antes eu ficava perturbado com isso. Agora eu já não. Eu sei que na hora que eu encontrar a pessoa, na hora que, em algum lugar o Espírito vai falar, é essa pessoa aí, ó. Aquilo que eu te falei é essa daí, ó. Calma. O Espírito Santo vai te mostrar. Ele tem um jeito dele de fazer as coisas. Eu só quero que você manda no chat. Manda no chat, pessoal, só que recebeu alguma coisa. Às vezes você recebeu a pessoa, ou você recebeu o que é. Não precisa ser os dois. Se for os dois também, manda. Mas se você recebeu algo de Deus, manda no chat para nós. Show. Maravilha. Pessoa, recebi os dois, a pessoa. Eu recebi a pessoa e o que é, recebi os dois. Eita, a economia do céu hoje vai se mexer, hein? Maravilha. Quando você faz isso dentro do que a Ana estava ensinando, é extraordinário. A Ana deu uma chave muito poderosa que eu aprendi há uns anos atrás, e ela, com a sensibilidade dela, me lembrou, me trouxe toda a sensação de quando eu ouvi isso, que é: você deve semear na direção do Espírito. E o que eu te mostrei agora é como fazer isso se você nunca fez na prática. Às vezes é confuso para alguns que nunca fizeram. Então, quando você faz parceria com o Espírito Santo dessa forma, essa é a verdadeira generosidade.
Essa é a verdadeira generosidade. Porque generosidade, o que significa a palavra generosidade do grego? É um ato de amor em favor da outra pessoa. Generosidade não tem a ver só com recurso, dinheiro. É um ato de amor em favor da outra pessoa. Só que quem é o amor? O amor é Jesus. Então, quando ele te impulsiona a fazer algo, só se joga, meu irmão. Se joga, não importa o valor. Às vezes você olha, é tudo que você tem na conta. Às vezes o tudo não é muito, ou é muito. Mas, cara, primeiro você vai aprender a fazer parceria. E quando você faz parceria com Deus, você se torna confiável. E quando você se torna confiável, vai vir muito e muito mais recurso. Lembra do texto? Deus supre semente ao que semeia. E ele vai aumentar a vossa, eu não vou usar o termo da Bíblia, a vossa conta de semente. Eu tenho, não sei se você tem, eu tenho a conta da generosidade. Uma caixinha separada para aquilo. Às vezes o Espírito Santo não falou nada para mim, nada, mas eu coloco um valor ali porque eu sei que em algum momento ele vai falar. Certo? Então, eu só me senti impelido a fazer isso. Lhe ajudar a fazer parceria com o Espírito Santo. Eu te peço, se você já recebeu os dois, terminou aqui, manda uma mensagem, entre em contato. Não deixa isso ser castrado. Não deixa isso ser castrado, porque as trevas vão tentar castrar, gerando medo, gerando da sua cabeça e tal. E você que recebeu um ou outro, calma, o Espírito Santo vai te trazer o resto. Fique em paz e em descanso, que ele vai te trazer e você vai e se move, tá bom? É isso. Bruna? Eu só queria acrescentar, né, que tudo que já foi dito aqui foi poderoso, né, mas a gente está falando de um reino, e de um reino que não é desse mundo. Então, se a gente for tentar, né, ler ou entender com a nossa ótica humana, com certeza a gente vai se frustrar e a gente vai falhar. O reino de Deus, ele trabalha, né, de forma invertida e ele é loucura, né? Os valores do reino, a forma como o reino é, trabalha é loucura para esse mundo. Então, é assim, se a gente for tentar explicar de forma racional, se a gente for querer as coisas explicadinhas de maneira que a gente compreenda, a gente vai se frustrar. Então, essa ativação que o Abner fez agora, por exemplo, né? Eu creio que o Espírito Santo falou alguma coisa e a gente precisa pôr em prática. Porque, como já foi dito aqui, a fé sem obras, ela é morta. E à medida que a gente se arrisca, porque fé, né, a gente costuma falar muito isso, fé se soletra risco. À medida que você faz isso uma vez, você vai pegando confiança, né? Você vai perdendo o medo. E você vai perdendo o medo. E você vai se lançando. E aí, quanto mais você dá, mais você recebe, né? E isso a gente não está falando de dinheiro aqui especificamente agora, mas isso são em todas as áreas da nossa vida. No nosso tempo, muitas das vezes, né? Porque tempo é dinheiro também. Então, assim, que a gente compreenda, né, as chaves que a gente recebeu aqui e que de alguma maneira a gente aplique isso na nossa vida, no nosso contexto, e a gente peça auxílio ao Espírito Santo, né, para que ele traga clareza. E se ficou alguma dúvida ainda aqui, porque quando se fala, principalmente na questão financeira, né, quando se fala nessa área, para muitas pessoas às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem bloqueios, né? E assim, em algumas áreas da nossa vida, tipo, é muito fácil a gente ter fé para cura, fé para outras coisas, mas quando se fala em finanças, a gente que cria uma resistência. Então, convido o Espírito Santo para entrar nessa área também, porque se ele precisa fazer algo nessa área, sabe, hoje é o dia, essa é a hora, né? Foi agora assim que Deus trouxe
essa palavra, esse entendimento, essa ativação, que a gente não perca esse time. Porque às vezes a resposta que a gente precisa tá a um passo dessa atitude aí, de fazer o que o Espírito Santo conduziu. Mas não deixa cair em esquecimento, não. Como o Abner falou, sabe, saindo dessa chamada, procura fazer o que o Espírito Santo te direcionou. E tenha fé que foi o Espírito Santo que te convenceu, que te falou, né? E você vai ver como que, assim, você assume o risco de cooperar com ele e automaticamente ele responde. E aí você passa a viver sobrenaturalmente em todas as áreas, inclusive as finanças. Amém? Deixa eu só contar um testemunho que o Espírito Santo tinha me comunicado e eu esqueci na hora que eu comecei a falar, que é bem rápido. Que é uma forma de semear que as pessoas, que às vezes passa despercebido, tá? Uma forma de semente que às vezes passa despercebido. Semana passada, a minha esposa, ela tava me contando uma história, né, de um cara que foi lá na empresa dela e tava falando de várias histórias de testemunhos de provisão. E aí, enquanto ela me contava isso, o Espírito Santo me comunicou algo no coração. Minha esposa é psicóloga, e ela teve um cliente que foi muito fiel a ela por muitos anos. Ele passava pelo acompanhamento por ela. Aí, um momento, ele passou dificuldade. E ela continuou atendendo ele, porque o coração, ela estava seguindo a direção de Deus. Só que o cara não conseguia pagar. E falando que ia pagar depois, ia pagar depois, ia pagar depois, e não conseguiu pagar. Isso se acumulou a 1.000 e poucos reais, que eu não lembro o valor exato. E isso já faz um tempo. E aí minha esposa estava contando isso para mim, e eu falei para ela assim, ó, acabei de receber do Espírito Santo que é para você perdoar a dívida. Manda mensagem lá pro seu cliente lá e fala que tá tudo perdoado. E quando eu falo isso, é que são momentos que esse valor faria uma grande diferença no nosso orçamento. Estou falando de sobra. Eu sinto que tem alguém aqui hoje que essa palavra vai ser direcionada. E aí ela mandou mensagem e falou assim, ó, toda a dívida que você tinha comigo até hoje, sobre as terapias que a gente fez, tá tudo perdoado. E o cara mandou um áudio para ela chorando, chorando, desabando de chorar, porque ele tá passando por aquela fase que eu acho que eu já passei muitas vezes, então de várias dívidas e perdeu isso, perdeu aquilo, não sabia como lidar. E ele tava falando um dia sobre isso. Eu tenho dívida com a Mayara, eu tenho dívida com a Mayara. Aí, um dia anterior, aí no outro dia a Mayara, que é minha esposa, ligou e falou: acabou, não tem mais dívida nenhuma. Isso foi na semana passada. Nessa semana, eu e a Mayara nós temos eu tenho um carro no mundo espiritual que ainda não se manifestou no mundo físico. E para que a Mayara possa trabalhar, ela precisa de carro. E nós tivemos que alugar um carro até que manifeste o nosso. Eu já tinha passado, a data já tinha chegado e a gente não tinha um recurso na mão. E passou. Chegou, entrou essa semana, segunda-feira, era o último dia era segunda-feira. E de repente, uma tia que não, do nada se move a pessoa. Ela se move e fala assim: não, eu vou emprestar o dinheiro para você pagar todo o carro. E você me paga quando você conseguir. Quando der para você, não se preocupe em fazer isso agora. Quando você conseguir, você faz. Que era o valor mais do dobro do valor que a Mayara tinha perdoado essa dívida. E eu, lógico, que eu nem me lembrei, né? Não perdoamos dívida para receber outro perdão de dívida. Nós só perdoamos dívida porque o Espírito Santo falou. Mas eu me recordei, depois que aconteceu, depois de passar uns 2 dias, eu me recordei que eu havia aprendido isso com um dos meus mentores. Ele falava assim: existe duas formas de você semear dinheiro. Uma é o próprio dinheiro, outra é perdoando uma dívida que a pessoa tem com você. Tá bom, tá tudo tranquilo. E claro, volta sempre pro lugar de intimidade, meu nobre. Você não vai sair perdoando todas as dívidas que você tem. É sempre na direção do Espírito, tá? Como eu falei, o Espírito Santo comunicou o meu coração, eu comuniquei a ela, e eu tô falando isso porque eu sei que o Espírito Santo vai comunicar a alguns de vocês, ou um de vocês, e você vai se mover nesse sentido, e isso vai fazer o céu se mover a favor dessa pessoa e a favor da sua vida. Amém. O Abner, eu passei assim, falei muito rapidamente, quando eu falei deixa o Espírito Santo te direcionar. E aí você agora até complementou. Eu quero dizer até o contrário, não só de perdoar dívida, mas de dar também. Eu tenho um testemunho em relação de dar doar algum valor, né, para alguém. Uma pessoa conhecida
estava precisando de um recurso para comprar uma marmita para almoçar no dia seguinte. E eu sempre tive essa coisa assim de tipo, vou ajudar, vou ajudar. E aí, na hora, eu fui fazer um pix para a pessoa. E aí o Espírito Santo falou, não. Eu falei, acho que é o diabo. Na hora eu pensei, acho que é o diabo. Porque, tipo, você já ouviu na igreja? Deus nunca vai falar para você não dar o dinheiro? Se alguém tá falando para você não dar dinheiro, é o diabo? Talvez. Não é bem assim. Pode não ser nem Deus, nem o diabo. Pode ser aquele desejo, só assim, o seu lado, quero ser bonzinho, quero agradar alguém, da sua cabeça, quero ajudar alguém. Pode ser só alguém que você gosta e você quer ajudar. E aí eu fui fazer a segunda vez, porque eu ainda estava achando que era o diabo, falando não pra mim. E aí eu fui tentar fazer de novo. E aí quando eu fui tentar de novo, Deus falou, eu já falei não. Uau, aí na hora eu vi, era Deus falando comigo, pra não fazer. E aí eu não entendi, mas amém. Não, eu obedeci a Deus, não fiz. E nem perguntei pra pessoa como é que ia ser, porque eu ia ficar meio preocupada. Nem tentei nem saber como é que foi. Na semana seguinte, eu tive a informação da pessoa. Não, aconteceu isso, eu tive que vender isso e fazer isso. Eu vendi um tênis e botei na, sei lá, na OLX, e aí o dinheiro veio, e aí o meu pai me mandou um Pix. Aí eu, aí o Espírito Santo na hora falou assim: não atrapalhe os meus tratamentos. A pessoa estava sendo tratada em arrogância, orgulho. E se eu fizesse Pix naquele momento, às vezes resolve o problema da pessoa, né? Mas o problema aqui no coração continua. Ela estava em tratamento e às vezes ela precisava pedir para alguém. Deus já tinha falado para ela fazer outra coisa. E eu fui tentar resolver do meu jeito. E Deus falou: "Não". Entende? Então, quando esse exemplo que o Abner deu, esse exemplo que eu estou dando, faça na direção. Nunca faça, que essa pessoa está precisando. Vou fazer. Deus está falando para você fazer? Faça. O valor, a quantia, a pessoa, quando, como, deixa ele te dirigir. E ele é o maior interessado em fazer isso, porque ele ama essa movimentação do reino, um ajudando o outro. Ele ama essa movimentação do reino, porque tudo é reino, tudo é reino. Eu vou dizer, gente, eu contei 2 testemunhos aqui, mas eu tenho assim, ó, acho que dá para fazer um livro de testemunhos, só a quantidade de testemunhos de bênçãos que eu recebo assim por conta de semear, semear. E E tudo começa com quando a gente diz, sim, Deus, eu vou te obedecer, eu vou semear. R$ 5, R$ 10, uma bala, o seu tempo, uma roupa do seu armário, a airfryer que você tem que vender, que você não vai vender, você vai doar. Sabe assim? É isso, gente. É isso então, meus nobres. É isso. Eu quero que você só faça algo agora comigo. Você vai agradecer por isso, por esse momento que nós passamos aqui. Antes, deixa eu só dar uns avisos, né? Todas as nossas sessões que a gente tem aqui de quinta-feira, se você está aqui a primeira vez, toda quinta-feira nós estamos aqui às 20h30, horário de Brasília. Elas são gravadas e elas vão para o YouTube. O canal do YouTube é a Viva Zoom também, tá? E a gente sempre coloca no grupo também. A Ana sempre faz isso, né? Com uma velocidade absurda. E se você está aqui, você veio de outro lugar, eu vou. Alguém tá com o link mais fácil aí? No grupo? Nós vamos colocar o link do grupo aqui para você, que eu tô no PC aqui, é bem lento. Boa, Ana, tá vendo? A bicha é dedo veloz. O link do grupo do WhatsApp, aonde a gente manda o link do Aviva. Então, se você veio de outro lugar, o que está acontecendo aqui? O que que é isso? Clica ali e entra no grupo. E para alunos da BSSM, é legal a gente dar um aviso. Essa não é uma reunião oficial da BSSM, tá bom? Olá. Nós que estamos comandando aqui, eu, a Ana, a Bruna,
o Gabriel, somos alunos da Bethel, mas nós nos juntamos em time de Deus de fazer isso. Não é uma reunião oficial da escola, tá bom? Tô avisando porque eu sei que tá entrando um semestre novo e aí você cai aqui achando que é, acabou. E no grupo vai ficar 24 horas aberto o grupo para você contar os seus testemunhos. E hoje, meu nome, eu tenho certeza que entre hoje e amanhã vai ter testemunho, porque você foi desafiado a se mover, a semear. E às vezes, mano, às vezes o reino é imediato. Às vezes a semente vem depois de meses, de anos, mas às vezes é imediato, é papum, é papum. Então, conte o testemunho no grupo, porque assim você edifica a fé do outro. Aquele que está com medinho de dar um risco, de ter um risco, ele ouve o seu testemunho, se arrisca e aprende a confiar no Pai como seu supridor, como seu provedor, tá bom? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Pai por este momento que passamos aqui. Pai, nós te agradecemos demais pela tua presença. O Senhor conduziu cada palavra debaixo da tua revelação e pedimos que cada palavra que foi liberada nos corações, eles frutifiquem, Pai. Elas frutifiquem. Nós ordenamos agora que as trevas não têm legalidade, não têm direito para roubar essa palavra do coração de ninguém. Então, a partir de hoje, aqueles que já eram parceiros, investidores do reino, eles vão intensificar um coração de generosidade. E aqueles que não eram, a partir de hoje, fazem uma parceria contigo para serem investidores e aprender a confiar em ti como único e suficiente provedor. No nome de Jesus. Amém. Valeu, meus nobres. Boa noite para vocês. Boa noite. E quinta-feira que vem estamos aqui.